essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar, essa decisão foi uma decisão de ontem, que determinou a retirada dos acampamentos do entorno da Papudinha. Papudinha está no complexo da Papuda, do presídio da Papuda, é o local onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso lá em Brasília. Essa decisão do Alexandre de Moraes atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República e ela ocorre na véspera ali de um ato que foi organizado pela direita lá em Brasília. Está previsto esse ato para amanhã. Esse ato coincide com a chegada dessa caravana que você está vendo aí, liderada pelo deputado federal Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais. Ele saiu lá de Paracatu em direção a Brasília, fazendo uma caminhada, foi juntando aí um monte de gente, como você pode observar, e vai chegar a Brasília amanhã. Aí vem essa decisão do Alexandre de Moraes, a pedido da PGR, de impedir acampamentos no entorno ali da Papudinha. Agora, a informação, gente, que eu tenho aqui é o seguinte, inclusive isso foi comentado pelo jornalista Diego Amorim na Rádio Nova Brasil, do seguinte, a primeira intenção desse pessoal que está caminhando com o Nicolas e de outras lideranças de direita era que realmente essa caminhada terminasse lá na Papudinha. Eles entraram em contato com autoridades e as autoridades falaram, não pode, ali é área de segurança, pode dar problema também com a Polícia Federal. Aí eles cogitaram também encerrar essa caminhada e fazer um ato na Praça dos Três Poderes, que foi onde aconteceram os atos de 8 de janeiro, né? As autoridades também falaram, não pode. Uma série de vias de Brasília vai estar interditada amanhã por conta de vários eventos que vão acontecer na capital federal. Vai ter uma corrida de rua, vai ter um ato de lideranças de movimentos LGBT, e vai ter também a implosão de um antigo hotel, do prédio de um antigo hotel, tudo isso ali na área central de Brasília. Então também ficou descartada essa possibilidade de fazer o ato na Praça dos Três Poderes. Aí eles escolheram a Praça do Cruzeiro e aí é para lá que eles vão se dirigir. A Praça do Cruzeiro fica no eixo monumental de Brasília, só que num trecho mais acima, mais distante ali da Esplanada dos Ministérios, da Praça dos Três Poderes. Essa Praça do Cruzeiro fica muito perto do setor militar urbano de Brasília, que era onde estavam os acampamentos do 8 de janeiro. Você se lembra, os acampamentos ficaram muito tempo ali no setor militar, é perto dessa Praça do Cruzeiro. Aí, Beto, tem dois aspectos. Primeiro, mais uma decisão de Alexandre de Moraes, que diz respeito, aí, contrariando eventuais manifestações da direita, acampamentos ali em frente da Papudinha. E tem esse ato do Nicolas, que está juntando muita gente, está servindo ali para outras lideranças de direita também irem lá fazer sua selfie, fazer suas imagens, seus vídeos nas redes sociais. Eu queria que você analisasse esse panorama para a gente. Então, vamos lá. Eu ia fazer a piada, mas a realidade bolsonarista supera a realidade. Eu ia falar, só falta eles quererem convocar para frente do QG do Exército, né, do Forte Apache, onde estava a incubadora golpista. Mas no final das contas não vai ser na frente, mas vai ser nas redondezas. Então, eu acho que, na verdade, isso mostra mais um sinal provocador, né, porque é uma manifestação que diz que é pela liberdade. Seria interessante a gente discutir liberdade do quê, mas enfim, na verdade, Mauro, eu acho que o Nicolas é um expoente dessa política que a gente tem visto nesse início do século XXI, de figuras da extrema-direita, não só no Brasil, no mundo inteiro, que compreenderam muito bem essa lógica da política, que eu poderia dizer, uma política reality show. Então, aquela política que é feita em tempo real, o Bolsonaro era muito hábil em fazer isso, o Donald Trump é muito hábil, a gente viu uma figura que me parece que foi exemplar nesse sentido no ano passado, no ano retrasado, nas eleições municipais, que foi o Pablo Marçal. Então, me parece que o Nicolas está fazendo um certo papel de cosplay de Pablo Marçal, não com a mesma habilidade comunicacional, mas tentando fazer uma estratégia
político-comunicacional parecida, né? Essa política reality show, que eu diria que tem 3 grandes eixos. O primeiro, e obviamente mais importante, me parece, é a famosa estratégia cortina de fumaça. A gente viu como o Nicolas tinha feito uma campanha contra, entre aspas, aí, muitas aspas, a taxação do Pix. Na verdade, o interesse dele parecia ser outro que a gente não entendia bem. Vimos como semana, 1 ou 2 dias antes de ele começar com essa caminhada, ele voltou a colocar questões contra o Pix, e aí a gente viu no âmbito das investigações do INSS e Master, que cada vez mais se confundem, como ele, André Valadão, da Igreja Lagoinha, com quem ele tem um vínculo muito profundo, tão metido nas investigações, com aparente desvio de recursos públicos. Então, é a famosa cortina de fumaça. O Marçal, no último dia do primeiro turno das eleições, jogou aquele laudo fajuto dizendo que o Guilherme Boulos usaria drogas e saiu correndo como um Forrest Gump. O Nicolas faz a mesma coisa, né? Joga uma bomba, volta a criticar a história de uma eventual taxação do Pix que não procede, e em vez de sair correndo, sai caminhando. Aí é um Marçal mais preguiçoso, aparece chorando, sentindo dores. O Marçal pelo menos se vendia como super-homem, né, que fazia ultramaratona. O Nicolas caminha alguns quilômetros por dia, dorme num bom hotel, mas diz que está sofrendo, tem, né, pessoal fazendo massagem, passando pomada, água com gelo, mas mesmo assim parece que ele está sofrendo muito. E os outros 2 elementos, de forma muito rápida, por um lado, tem essa ração diária dopamínica, então a microdose de dopamina, você não pode exagerar, mas todo dia, como o Trump faz todo dia, o Nicolas, num período de férias do Congresso, uma forma de ele se manter exposto é todo dia fazer isso. E como você falava, Mauro, outros deputados, senadores, políticos da extrema-direita vão tentar pegar uma beiradinha na caminhada do Nicolas para fazer a sua selfie, fazer o vídeo para a sua rede. E por último, e que politicamente o mais sensível, o Nicolas com isso tenta continuar, como o Pablo Marçal fazia, disputando esse eleitorado de direita e de extrema-direita brasileiro, que tinha sido hegemonizado pelo Jair Bolsonaro, e que, como o próprio Marçal falou, Bolsonaro parou, Marçal começou. Me parece que o Nicolas faz isso de uma forma muito inteligente, porque ele fica numa ambiguidade, onde a família Bolsonaro continua mantendo uma relação com ele não foi proscrito como muitos outros, porque tem voto, tem popularidade, então existe uma relação de mutualismo, mas ele está disputando esse eleitorado, quer dizer, ele está tentando se firmar como uma grande, ou talvez como uma grande figura pós-Jair Bolsonaro, como líder da extrema-direita nesse Game of Thrones que virou a extrema-direita com a prisão do Bolsonaro. Então vamos acompanhar. Nesse sentido, ele está conseguindo fazer esse paripé, esse show, mas, na verdade, eu acho que pega um momento de final de férias, onde, embora ele tente chamar muito a atenção, o Banco Master e Donald Trump acabam deixando o Nicolas ainda um pouco mais escondido. De qualquer forma, e também quero te ouvir, Carla, também um pouco sobre a figura do Nicolas, e aproveitando um pouco do que o Beto falou, a direita hoje no Brasil, e a gente vê isso no lançamento da pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, em articulações em torno de Tarcísio de Freitas, e o próprio Nicolas convocando esse ato em defesa de anistia para os envolvidos no 8 de janeiro, em anistia para Jair Bolsonaro, me parece que a direita ainda não encontra um caminho e não vai encontrar um caminho nesse ano eleitoral, que não passe por Jair Bolsonaro. Não sei se você concorda comigo, queria te ouvir também. Sim, Mauro, com certeza. Não parece haver um caminho fora do bolsonarismo para a direita, né? Até porque muito provavelmente a gente vai ter o Flávio Bolsonaro como candidato, então a gente tem essa disputa por esse espólio do Jair Bolsonaro, né? E as eleições começaram cedo, né? Com o Nicolas aí fazendo essa marcha até Brasília. E, né, como uma ação muito própria da extrema-direita, que é tentar romper as regras, né? Então, quando você estava falando, né, então, olha, ele queria ir para a frente da Papudinha, ele queria ir para o Planalto, né, para a esplanada dos ministérios,
e foi proibido. Então, assim, sempre testando as regras, né? Então, quando o Alexandre de Moraes vem e diz não pode, um pouco ele é incitado a fazê-lo, né? Porque eles sempre estão testando aí as regras postas, né? Você mesmo colocou, né? Olha, hoje tem vários eventos, amanhã, né? Tem vários eventos em Brasília. Então, assim, o Estado e as cidades têm regras. Então parece que alguma coisa é algo contra o Nicolas, contra o Jair Bolsonaro, contra a direita, o que eles chamam de direita, mas que na verdade é a extrema-direita, né? Mas não, é justamente você tem uma organização da cidade, você tem regras, mas eles estão o tempo todo tentando romper essas regras, né? Testando as regras, chamando o judiciário a se pronunciar.